De alegria estarmos mais uma vez nesta igreja, para juntos nós exaltarmos, louvarmos o nome do Senhor, aprendermos mais do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, nós já lemos o texto da nossa lição de escola dominical. Eu quero iniciar a minha palavra agradecendo aos irmãos pelo convite, ao pastor Oséias, à pastora Patrícia, à missionária Maria José, que nos convidou com tanto carinho, nos recebeu com tanto carinho para estarmos aqui. Como eu estou feliz de rever alguns irmãos, alguns amigos, e como eu já fui abençoada nesta manhã. Eu não sei você, mas eu já recebi do Senhor esta manhã. Eu vim para louvar, eu vim para exaltar, eu vim para adorar, mas sempre que a gente vem para adorar, o Senhor não nos despede sem nos dar alguma coisa. E eu já pude me alimentar essa manhã. Todas as vezes que você adora o Senhor, alguma coisa na sua vida acontece, porque o Senhor ele se faz presente. E em alguns momentos, eu sei que você que chegou aqui assistiu a ministração feita pela pastora Patrícia. Em alguns momentos eu vou pegar uns ganchos dessa ministração. Eu não sei se você recebeu, como eu disse, eu já recebi demais. E hoje nós vamos fazer o fechamento da nossa lição. Essa lição todas essas lições, na realidade, falaram muito ao nosso coração. O título da nossa revista foi Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E foi falando sobre vários personagens da Bíblia que enfrentaram crises, que enfrentaram dificuldades e problemas, mas tiveram a vitória. E nós vamos hoje, na lição 13, falar sobre o perseguido que não estava derrotado. É uma lição que nos traz o exemplo do apóstolo Paulo. E eu gostaria de iniciar essa lição pedindo para os irmãos deixarem as Bíblias dos irmãos abertas. Em 2 Coríntios 6. Eu não sigo a revista, tá, irmãos? É só uma fala antes. Por que, irmã Cláudia, que você não segue a revista? Porque a revistinha você lê em casa, né? Você pega a revistinha, lê a revistinha em casa, o Senhor já fala ao seu coração, você já vem preparado com essa lição aqui todinha, bonitinha no seu coração, só para receber alguma coisa a mais. Porque nós não somos mais meninos. Os meninos, as crianças, são aquelas que precisam da gente dar a comidinha na boca, né? Mas os meninos vão crescendo. E aí os meninos vão se tornando adultos, e adulto já come sozinho. Você come sozinho? Essa revistinha aqui tem palavra de Deus para você e para mim. A gente não pode esperar chegar aqui num domingo pela manhã na escola dominical e só receber o alimento prontinho. Você já comeu. Você comeu alguma coisa forte, você comeu alguma coisa com substância lá na sua casa durante a semana, você foi comendo. E aí o Senhor agora vai falar, já comeu, agora eu vou te convidar para vir à minha casa e eu vou preparar um alimento para você. Nós adultos, nós somos assim, a gente come nas nossas casas e de vez em quando a gente é convidado para comer um alimento diferenciado. E nessa casa aqui você sempre está convidado para vir e comer um alimento diferenciado. Mas você também precisa se alimentar lá na sua casa. Então subentende-se que os irmãos já leram a nossa revista, já trabalharam essa revista durante a semana, já entenderam quem era Paulo. Mas vamos para uma rápida recapitulação aqui de quem era Paulo. Eu anotei tantas coisas aqui de quem era esse Paulo, mas o nome dele era Saulo, na verdade. O Saulo, ele era um judeu. Ele era judeu por nascimento, o pai era judeu, a mãe era judia, então era daqueles legítimos, puro sangue. Ele tinha sido circuncidado ao 8º dia. A família do Saulo, era da tribo de Benjamim. E esse menino, ele foi sendo instruído pelos pais. Eu gosto muito de pegar falas que já foram ministradas. E uma das primeiras falas que foi ministrada aqui foi Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse Saulo, ele estava sendo ensinado pelos pais naquilo que os pais acreditavam.
E aí hoje eu vi alguns pais aqui junto com as crianças. E talvez as crianças tenham saído para se alimentar ou para fazer alguma outra atividade, né, na salinha. Mas eu vou aproveitar para falar para você que é pai e mãe ou para você que ainda vai ser pai e mãe. O seu filho, ele precisa conhecer as raízes dele. Ele precisa entender quem é a família dele, no que a família dele acredita. Essa criança, ela precisa ser instruída que ela nasceu com um propósito, que ela tem um objetivo na vida, que não é só passar o dia, passar assim, viver a vida, né? Não. A nossa passagem por essa terra tem um objetivo. E esse Saulo, ele era instruído. E naquela época, a criança ia sendo instruída, e quando a criança chegava aos 12 anos, principalmente os meninos, né, eles eram sabatinados. E eles tinham que saber toda aquela doutrina, todo aquele novo, aliás, toda aquela parte do Antigo Testamento do Pentateuco. Então, aquele Saulo, ele já sabia tudo. Ele já sabia tudo do Pentateuco. Ele sabia as leis, ele sabia as regras. E quando completava 12 anos, indo para os 13, para os 14, os pais escolhiam uma escola para o menino estudar. Porque o ensino antes era ministrado pelos pais e depois os pais escolhiam uma escola. Eles escolhiam um mestre que ensinava as Sagradas Escrituras, que conseguia absorver das Sagradas Escrituras coisas que não estavam escritas e eram leis e regras que eles faziam. E tinha muitas escolas naquela época. E Paulo foi colocado para estudar em Jerusalém, na escola do Gamaliel. Gente, o Gamaliel era renomadíssimo. O Gamaliel era como se fosse hoje, eu acho que Harvard, né? Aquela coisa bem top dos tops. E o Saulo estudou com esse Gamaliel. Então ele conhecia de leis, ele conhecia de regras, ele era um garoto esperto e ele foi crescendo naquele processo. E aí a Bíblia nos conta a história de que ele passou a ser da estirpe, da lei, dos fariseus. Os fariseus eram o tipo de gente mais zelosa com a lei. Eles seguiam a lei metodicamente. Era linha por linha, eles não aceitavam nada que não fosse ali na risca, na lei, tudo bonitinho. Eles eram muito zelosos e eles julgavam o povo e eles ensinavam o povo como que o povo tinha que agir. E aí, gente, esse Saulo foi criado desse jeito. E quando você instrui uma criança bem instruída, a criança guarda aquilo. Aquilo fica enraizado na criança. Não é só trazer para a igreja todo dia. É viver com a criança os preceitos que são ensinados na lei. O Saulo, ele vivenciava isso. Ele andava com o povo dele. Ele aprendia aquelas coisas. Então, quando ele cresceu, ele não conseguia largar disso. E ele era zeloso por aquilo. Ele gostava daquela lei metodicamente. E se tivesse alguém que agisse fora daquilo, ele estava em cima. Está agindo errado. Está fazendo fora. Não é assim que diz a lei. Você já viu esses juristas ou professores de direito? Eu vou usar o exemplo aqui do meu cunhado Carlos Magno, né? Sabe onde está a lei. Sabe qual é o parágrafo, o inciso, o capítulo. Se tiver o texto, ele sabe até o número da página. Se ele conhecer o Vadimec, não é? Que fala, sei lá. Sabe até o número da página. E esse Saulo, ele sabia isso. Então, ele era muito zeloso da lei. E ele começou a perceber que tinha um povo naquele lugar que falava de um tal de Jesus. Esse tal de Jesus que veio, que é um pobre coitado, esse Jesus não é rei coisa nenhuma. E ele, como tinha estudado a lei e visto algumas coisas, ele se tornou legalista. Muitas vezes, eu e você pegamos a palavra de Deus e nos tornamos legalistas.
A gente quer seguir regra, a gente quer seguir preceito de homem, e isso não pode. Foi o que aconteceu com Saulo. E em vez dele seguir os princípios que estavam lá no Antigo Testamento, ele seguia as regras. Por quê? Porque eles pegavam, irmãos, o mandamento, não matarás. E aí começava nesse não matarás e escrevia um monte de regrinha, só ligada a esse mandamento do não matarás. Fora os 10 mandamentos, tinha mais 600 e não sei quantos que eles inventaram lá, que eles achavam, de acordo com a interpretação que eles faziam. E aí Saulo, ele se tornou um legalista. Ele se tornou uma pessoa que seguia as regrinhas, as minúcias, aquele negocinho, e era aquele nhenhenhé. Eu não sei nessa igreja, mas existem muitas das nossas igrejas, e eu vou me incluir. Existem muitas das nossas igrejas que estão presas em doutrinas de homens, presas em regras de homens. E quando Jesus ministrava, ele disse: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo falava de regras, esse jugo falava de doutrinas, esse jugo falava de preceitos. E Saulo não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele pensava que para ser filho de Deus ele tinha que vir naquela imponência, ele tinha que se impor, ele tinha que saber fazer e acontecer. Ele achava que Jesus era um mentiroso e achava que as pessoas que seguiam Jesus também eram mentirosas. Ele estava tão ligado na lei, naqueles preceitos que eles faziam, que ele não conseguia enxergar Jesus, ele não conseguia enxergar nos seguidores de Jesus a verdade. Ele estava cego. E aí então, a história da Bíblia vai nos discorrendo e vai nos falando que ele passou a perseguir os cristãos. Ele perseguia com ameaças, ele perseguia com castigos, ele entrava dentro das sinagogas e ele machucava, e ele fazia eles jurarem que não amavam Jesus, ele colocava aquele povo para padecer, quando não era com ameaça, era com açoite, era com castigo e até prisão e até morte. E ele achava que estava certo. Ele não estava agindo contra nada que ele entendia. Ele achava que ele estava certo e ele fechava os olhos para outras coisas e ia desbravando e matando qualquer um que falasse uma coisa que não fosse aquilo. E uma certa vez, ele até segurou umas capas de quem estava apedrejando um servo de Deus. E ele falou: quer saber, esse povo não está só em Jerusalém não. Porque quando começou a perseguição em Jerusalém, o povo começou a fugir para outros lugares. Era a providência de Deus. Mas o povo começou a ir para outros lugares. E ele disse: opa, eu quero carta. Para que você quer carta? Eu quero cartas me liberando para mim achar esse povinho onde quer que eles estejam. Eu vou acabar com a raça desse povo. Esse povo que anda falando mentira, esse povo que é charlatão, esse povo que... pegou as cartas e foi embora. Ele não estava perseguindo só o povo. Ele estava perseguindo quem está por trás do povo, que era Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Ele não tinha visto Jesus, ele não entendia Jesus. Ele não tinha tido um encontro pessoal com esse Jesus. Mas quando ele estava no caminho para Damasco, aí a nossa lição nos conta só um pedacinho dessa história. A nossa lição nos diz: ele estava indo no caminho para Damasco. Você conhece a história. E aí então ele viu uma luz. E a luz era tão forte que ele caiu ao chão. Ele foi com a cara no chão. E o texto é muito engraçado, se eu posso chamar assim. Está registrado em Atos 9. E o texto diz assim: que ele caindo, Atos 9:4, e ele caindo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo Cristo e as pessoas que se diziam seguidoras desse Cristo. Então Cristo aparece para ele, começa a luz forte depois dele ter caído. E aí Saulo fala: quem é você, Senhor? Quem é que é tu que eu estou perseguindo?
Aí o Senhor se apresenta para ele e diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. É duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo para ele: sabe o que é Saulo? Sabe o que é aguilhão, irmãos? É como se fosse essa vara aqui, ó, mas é uma vara comprida. E na ponta dessa vara tem um ferro. E o ferro serve para ir empurrando o gado. E até muitas vezes matar peixes. Esse aguilhão ele serve para levar para o lugar que quer, para mexer. E o Senhor estava dizendo para ele: eu estou mexendo com a sua consciência, Saulo, e você não desperta. Desde as épocas lá que você está massacrando o povo, eu estou falando com você e você não desperta. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos como Saulo. Nós temos os nossos olhos vendados para a verdade de Deus que liberta. E nós queremos estar presos em doutrinas humanas. E o Senhor está mexendo na nossa consciência, está falando na nossa consciência e a gente permanece duro. Vai precisar vir uma luz do céu e fazer a gente cair com o rosto em terra e reconhecer quem é o Senhor e quem somos nós. E Saulo aqui, ele caiu. Aí então, ele estava tremendo, ele estava atônito. E o Senhor disse para ele: levanta, entra na cidade e eu vou te falar lá na cidade o que é para você fazer. Ele estava cego agora. Ele estava cego porque a luz foi muito forte nele. E aí ele foi, o texto vai discorrendo, e aí o Senhor tocou em Ananias. Ananias falou: Senhor, e aí, o que o Senhor está precisando? Ananias, levanta. Ananias vai lá na rua direita. Ananias pergunta lá na casa do Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque o Saulo está orando. Como é que é? Saulo? Ô Senhor, vem cá. Esse Saulo, ele não é aquele que perseguia o povo. Ele não é aquele que entra dentro da sinagoga e acaba com tudo e mata todo mundo. Ô Senhor, o Senhor diz para ele assim no versículo 15: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aí nós entramos na lição. Você entende que o Saulo era um homem que perseguia, que era malvado, que não tinha escrúpulos. Ele matava mesmo, ele chicoteava mesmo, ele arrastava e fazia o escarcéu. Mas depois que ele conhece o Senhor, ele passa a ser diferente. E o Senhor fala assim: vai lá, porque ele é um vaso escolhido. Irmão, quantas vezes eu e você olhamos para as pessoas e falamos: esse aí nunca que ele vai ser crente. Às vezes a pessoa até se converte e a gente diz: tô vendo isso daí, quero ver até quando vai durar. A gente não acredita que o nosso Deus pode transformar as vidas. A gente precisa parar com isso e crer que Deus transforma o mais vil pecador em um servo, em um vaso de honra. É aqui o exemplo desse homem. Ele era um que perseguia, que massacrava. Quem sabe o teu vizinho persegue, massacra, fala mal. Mas Deus pode alcançar essa vida e Deus quer usar você. Você acha que o Ananias não estava com medo? Você acha que o Ananias não ficou com o pé atrás dizendo: Senhor, eu acho que esse homem é falso, hein? Senhor, esse negócio aí, ô Senhor. Irmão, quando Deus faz a transformação, não precisa você ter medo, não. Quando é o Senhor que trabalha, quando é o Senhor que transforma, não precisa você ter medo, não. Olha para você. Quem você era e quem você é hoje. Não, pastora, eu sou a Cláudia, eu nasci num berço evangélico. Eu sou filha do pastor Odaí, da missionária Aurilene. Vai ver o coração. Vai lá, olha lá o coração da Cláudia, como é que é. Vai ver se não precisa Deus trabalhar e transformar.
Irmãos, antes da gente ser usado, antes da gente entrar na obra, para ser engajado na obra, para fazer a obra, o Senhor precisa trabalhar em nós. O Senhor precisa nos encontrar. A luz dele precisa refletir para que a nossa treva apareça. Porque onde brilha a luz, tudo aquilo que está errado vai aparecendo. Tudo aquilo que está sujo, toda a imundícia vai aparecendo. E Deus vai trabalhando para limpar e para transformar. Não olha para você como santarrão, não. Olha para você como Saulo. Olha para você como Saulo e diz: eu preciso entender o tanto que é que eu sou um servo valoroso, um vaso escolhido para levar o nome do Senhor e para pagar preço, padecer pelo meu nome. Aí eu vou pegar um gancho aqui da pastora Patrícia. Quando a pastora Patrícia disse assim: o Senhor chamou você. O Senhor está chamando para ser pescador. Olha só, irmãos. A nossa lição fala algumas coisas. E eu vou colocar para você o seguinte: todo crente, toda pessoa que recebe o Senhor Jesus, ela tem uma responsabilidade e um trabalho. Não é só o pastor que tem um trabalho. Não é só a pastora, não é só o superintendente, a superintendente da escola dominical que tem um trabalho. Não é só a líder da CIB que tem um trabalho. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele chama desde aquele irmão que está lá na porta, ó, até quem está aqui. Ele chama as crianças, ele chama todos. Se você conhecer o Senhor, você tem uma missão. Se você conhecer o Senhor, você tem um trabalho. Se você conhecer o Senhor, você pode perguntar: o que eu preciso fazer? O que está ao meu alcance fazer? E aí eu vou dizer para você: você trabalha de quê? Você é pedreiro, costureira, marceneiro, professor, advogado, médico, engenheiro. Eu trabalho na minha casa mesmo, pastora. Eu trabalho lá cuidando da minha casa, eu sou doméstica, eu sou do lar. O que você faz da vida? Qual é a sua função? Você sabia que essa função que você exerce fora das quatro paredes é uma missão que Deus te deu para ganhar almas? Você sabia que essa missão que Deus te deu, o nome dela é só uma fachada? Porque o Senhor quer usar você lá onde você está. Você entende que dentro da sua casa o Senhor te deu uma missão. Você entende que lá no seu local de trabalho você é um servo chamado por Deus. Na semana passada nós estávamos na convenção. E a gente viu ali na convenção a chegada do presidente da República. Irmãos, eu estou ao vivo e a cores, na internet, mas eu preciso dizer isso. Queridos, quando foi a hora do nosso presidente entrar e dar um orgulho na gente, sabe? O nosso presidente está na nossa igreja. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei muito feliz. Irmãos, era todo um protocolo de segurança. Era todo um aparato de gente, tinha detector de metal e aquela coisa toda. E quando o presidente foi entrar, todos nós nos colocamos em pé para receber. Porque a gente precisa da honra, é o nosso presidente. E ele estava entrando junto com o nosso presidente da convenção. Você acredita que quando eles iam entrando, eu estava um pouco mais da metade da igreja, eu olhava e tinha um monte de celular levantado, irmãos. Um monte de gente tirando foto e flash, não sei o que e tal. Imagina aí você. E eu já estava estudando essa lição e o Senhor falava muito forte ao meu coração. Muito forte o Senhor falava ao meu coração. E hoje você não pode sair daqui sem entender o quanto você é importante para o reino e o quanto a sua chamada é importante. Mas importa que você padeça. Quando o presidente chega, ele chega carregado de uma autoridade que lhe foi outorgada por um povo, por uma nação. Muitos votaram nele, muitos acreditam no trabalho dele.
Ele chegou ali, recebeu todas as pompas, todas as honras e tal, e ele precisou se retirar. E o nosso presidente foi com ele. Bispo Primaz, doutor Manuel Ferreira, foi com ele, eles foram saindo. E quando eles foram saindo, chegou o momento das consagrações dos nossos obreiros. Irmão, deixa eu dizer para você. Não existe na terra função mais importante do que servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe. Saulo saiu de um patamar onde ele era um dos líderes da sinagoga. Ele era importante. Ele era o bambambam. Quando ele chegava, as pessoas tinham que bater continência. Ele tinha conhecimento, ele era poliglota. Ele sabia das coisas, ele entendia das leis. Mas quando Deus o encontrou, ele percebeu que função humana não era tão importante quanto servir o reino. O Senhor hoje está falando com você. Eu te chamei. Eu te escolhi como meu servo. O que é que você tem feito pelo reino? Irmão, você não está aqui para servir pastor. Me desculpa, pastor Osés, de vez em quando eu vou usar o teu nome, eu vou usar o nome da missionária Patrícia. Você não está aqui para servir pastor, não. Você está aqui para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que é que você tem feito em prol do reino? Ou você é um Saulo legalista que só aponta? Isso está errado, isso não pode ser assim, desse jeito não está certo, desse jeito você quer. Quando você vai ver a luz e vai cair por terra? Quando seus conceitos humanos vão cair por terra e você vai entender que tem alguém que te chamou. Você foi chamado cristão, você foi chamada cristã para servir um rei. Você tem uma vocação, para de ficar achando que é só o outro. Irmãos, quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente senta nesses bancos e a gente julga o culto, a gente julga tudo, a gente julga, o pastor diz vai ter oração, e esse pastor de vocês, ele põe oração, é 4 da manhã, é 5 da manhã, esse pastor ele é pilhado, ele é meio, né? Aí a gente quer julgar, esse pastor tá louco, coisa de doido. Irmão, só 9 meses, irmão, faz a tua parte. Ele está cumprindo a missão dele, ele foi chamado. Você está fazendo o quê? Ô pastora, a lição não é essa não, a lição fala sobre sofrimento, eu vou chegar lá. Ele foi chamado, ele foi um vaso escolhido, eu escolhi, e eu vou mostrar para ele quanto importa ele padecer pelo meu nome. A gente não entende isso, a gente não entende. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 6, porque o nosso texto da revista fala de 2 Coríntios 11, mas 2 Coríntios 6, lá no versículo, vai começar no 3 e vai discorrendo aí. Ele começa a conhecer o Senhor, ele entende quem é o Senhor começa a trabalhar na vida dele. E aí então, irmãos, ele entende que ele tem um chamado. Quando você entende que você tem um chamado, quando você entende quem foi que te chamou, irmão, quem te chamou foi Deus, o soberano, o criador do universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que vai julgar todas as coisas, aquele que te formou, aquele que te conhece, aquele que é o general de guerra, aquele que abre porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre, aquele que ganha todas as batalhas. Foi ele que te chamou, não foi homem que te chamou não, irmão. Eu sei que a gente fica honrado quando o pastor chega na gente e dá um cargo. Eu sei que você fica honrado quando o chefe lá do teu serviço diz para você, agora tu vai subir de função, agora tu vai para o cargo de chefia, de gerenciamento, de não sei o quê. Você fica honrado. E quando alguém diz para você que você tem uma função na casa de Deus, que você é um vaso escolhido, como que o seu coração fica?
Se o seu coração fica triste ou amargurado ou do mesmo jeito, você não entendeu quem te chamou. Você precisa entender o que é ser servo de Deus. Você precisa entender o grau de importância que isso tem na sua vida e na minha vida. Não é exercer uma função qualquer. Você é servo do Deus Altíssimo. E o Senhor conta com você. Irmão, lá na tua casa, você queria ter um servo inútil? Você queria chamar um servo e dizer para ele, irmão Sérgio, servo, eu quero você aqui na minha casa. E aí eu quero que você faça alguma coisa aqui na minha casa. Você não explica nada não, você deixa por conta dele. Ou às vezes você diz para ele, eu quero que tu limpe a cozinha, eu quero que você lave o carro, eu quero que você faça isso ou aquilo, e você deixa. E você espera, e o servo fica sentado. Ou ele fica olhando os outros. Nossa, ele mandou ela fazer aquela comida, mas aquela comida sem sal totalmente. Ah, ele mandou aquele outro fazer aquilo, mas... E a função dele? Cadê? Irmãos, a gente tem muito essa mania. A gente julga demais e faz de menos. Não seria melhor eu falar assim, olha, eu vou te ajudar a fazer a comida. Vamos colocar um pouquinho mais de sal. E você me ajuda aqui a lavar o carro. Vamos aqui junto comigo. Eu vou junto com você, você vai junto comigo. O serviço vai ser mais prazeroso, mais gostoso. O serviço vai ser uma bênção. Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai lucrar, vai ser tudo bom. Porque quando pensa mais de 2 cabeças, 3 cabeças, a coisa fica boa. Se você vem para esse lugar aqui já achando, nossa, hoje é dia de ir para a igreja, meu Deus. Se isso para você é um peso, você não conheceu o seu Senhor. Você não conheceu o seu chamado. Você não entende o que é esse ajuntamento aqui, que isso aqui dá força. Nessa época de pandemia, esses dias que a gente teve que ficar enclausurado nas nossas casas, que as portas das igrejas estavam fechadas, a gente sentia falta dos irmãos, a gente sentia falta dos abraços dos irmãos. Se você não sentiu isso, você precisa se converter. Mas se você sentiu isso, você já entende o que é comunhão. Você entende que Deus trabalha na minha fraqueza e na tua fraqueza. Porque esse lugar não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que Deus está aprimorando. Aqui é o hospital de Jeová. É aqui que Ele vai tirar nossas mazelas, nossas feridas e vai nos transformar em gente melhor. Não fica pensando que você vai vir para a igreja e vai estar tudo às mil maravilhas. Não, aqui é hospital. Quando você entra lá no pronto-socorro, tu não quer gente saudável no pronto-socorro. Tu vê quebrado, tu vê rasgado, tu vê lascado, de tudo que é jeito. Mas lá tem médico para dar jeito. Aqui tem médico para dar jeito. Aqui tem médico para dar jeito. Se você acha que você é pecador, que você é o pior, Ele está aqui para dar jeito em você. Ele está dando jeito em mim, irmãos. Ele está dando jeito em mim. E Deus estava fazendo isso. E aí então, o Paulo já transformado, ele escreve uma carta para os irmãos de Corinto. E ele manda ver na primeira carta. Exorta os irmãos para lá e para cá. Era uma carta dura. Aí na segunda carta ele começa a ser mais maleável com os irmãos. Ele começa a ser mais tranquilo com os irmãos. E aí no capítulo 6, irmãos, do capítulo 10, eu acho, do capítulo 10 até o capítulo 13 por aí, ele começa a justificar a vida dele. Sabe por que ele se justificava? Não era para ele aparecer, não. Não era para ele dizer, eu sou o bonzão, não. Ele tinha medo de envergonhar o evangelho. Ele tinha medo. Quando as pessoas falavam alguma coisa, ele falava, opa, o nome de Deus pode ser envergonhado. Eu tenho que ter cuidado. Será que nós estamos nos preocupando com isso quando nós saímos dessas 4 paredes? Será que lá onde eu estou, eu tenho me preocupado com isso? Pastora, você não está falando nada da lição. Calma, eu ainda estou no começo, eu estou no chamado. Eu vou resumir, porque eu tenho um pouco de tempo ali, eu vou resumir. Primeiro entende-se o chamado. Primeiro entende-se por quem você vai falar. Quem você representa. Você é embaixador de quem? Você é arauto de quem? Você leva que mensagem?
Porque as pessoas leem Deus através da sua vida. Você se diz cristão, eu me digo cristã. Aí eu chego na minha repartição, eu sou cristã, e começo a fazer a coisa errada, eu estou envergonhando o nome de quem, além do meu? Que o meu não vale nada. Irmão, cuidado. Cuidado com o seu proceder. E ele fala isso aqui em 2 Coríntios 6,3. Ele fala, irmãos, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo, ele tinha medo do comportamento dele. Ele tinha medo que o comportamento destruísse aquilo que ele pregava. Você, quando você é chamado, você tem que ter cuidado com isso. Irmãos, vocês acham que não é responsabilidade estar aqui em cima desse púlpito e depois sair aí na rua, não? Porque a gente é carne e osso. Aí quem está muito bem sentado num banco, aponta. E você, como é que você está? Porque você não sobe aqui, mas a sua vida prega onde você está. E prega muito mais, porque prega com exemplo. Às vezes a gente julga quem está aqui e a Bíblia diz, quem está em pé, cuidado para não cair. Você observa o cisco que está no olho do teu irmão e não vê o argueiro, a trava, a tora de madeira que está no teu. Você tem um chamado, olha para o teu chamado, olha para o teu ministério, olha para a tua vida, como é que você está, porque você foi chamado. Não adianta você querer correr, não adianta você querer escapulir, não adianta tu dizer, não, mas eu ainda tenho que me libertar disso ou daquilo. É na tua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Irmão, Deus não usa a gente porque a gente é bom, não. A gente é miserável, a gente é pobre, a gente é pecador, a gente é cinza. Deus nos usa porque a graça dele aperfeiçoa a nossa vida. Eu queria ter fôlego para falar mais forte. Eu queria ter fôlego para o seu coração entender o que Deus está falando com você hoje. Aí então, Paulo, ele começa a falar para os irmãos. O que é ter um ministério? E como que importa sofrer? Irmão, se você foi chamado, me escuta, em nome de Jesus. A gente pensa que quando eu sou chamado por Jesus, eu não tenho aflição. A gente só pensa. A gente pensa que quem foi chamado não sente dor. A gente pensa que quem foi chamado não pode ter desastre, não pode ter aflição, só pensa. Porque quando o nosso maior exemplo, Jesus, pisou nessa terra, o que ele enfrentou, desde a hora que ele nasceu até a hora que ele morreu, foi perseguição e afronta. Às vezes a gente que é crente, a nossa lição fala sobre isso. Eu não estou derrotado. Eu não vou ceder ante as dificuldades. Irmão, ser cristão é padecer por amor a Cristo. E achar isso bom. E achar isso digno de honra. Quando eu estudava essa lição, o Senhor falava comigo. Quantas vezes você fica gemendo e reclamando e dizendo, Senhor, eu não preciso disso. Senhor, eu não queria ser pastora não, porque acontece isso. Eu estou te mostrando a minha palavra, que isso é honra. Você tem que achar legal sofrer pelo meu nome. Você tem que achar bom, porque eu sofri por você. Irmão, para pensar o que ele sofreu na cruz. E a gente quer viver uma vida de rei e rainha. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Olha a lista que ele coloca. E ele permaneceu perseverante. Ele não desistiu, ele não desanimou. Olha a lista que ele põe. Às vezes a gente diz assim, o irmão fulano me olhou com uma cara feia. Não vou mais naquela igreja não. O quê? A pastora nem me cumprimentou. Aquela mulher snob. Eu não vou naquele lugar mais não. O pastor falou e a palavra era diretamente para mim. Não gostei não, eu não vou. Para de mimimi, cresce. O Senhor está dizendo para você, eu te corrijo porque eu te amo. Você passa prova, sabe para quê? Para ser aperfeiçoado. Irmão, cresce. Irmão, aguenta aí um pouco o tranco. Olha aqui o que Paulo falou, irmãos. Eu chorava na minha casa sem parar. Ele dizia,
Nós, como ministros de Deus, porque você também é ministro. Não é porque você não tem carteirinha da convenção que tu não é ministro, não. Presta atenção em mim. Isso é coisa de homem. Porque realmente a gente precisa olhar a vida das pessoas, ver a vida das pessoas. E ter gente mais próxima para trabalhar? Sim, pastora, precisa. A gente precisa de algumas coisas que às vezes a gente não quer concordar, mas precisa. Agora, não é porque você não tem uma carteirinha que você não foi chamado, não. Você é ministro. Você é ministra. Ele te chamou. Ele te chamou e ele diz assim: nós somos recomendáveis em tudo. Irmãos, em tudo. Aí ele fala: na muita paciência e nas aflições. As aflições são sofrimentos. Nas necessidades, ou seja, nas privações, nas angústias, nas tristezas, nos açoites ele apanhou. Nas prisões, noites sem dormir, nas vigílias, nos tumultos dos trabalhos árduos. Os tumultos eram pessoas da cidade que se levantavam contra eles. Aí ele diz: nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, ou seja, sofrer injustamente, em silêncio. Na benignidade, não pagar o mal com o mal. No Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra, na verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, na direita, na esquerda, no ataque, na defesa. Irmão, olha para essa lista. Se alguém chamasse você e dissesse assim: você vai ser açoitado por amor a Cristo, tu ia? Não era uma vez só, não. Se alguém dissesse assim para você: tu vai apanhar com vara, tu ia? Se alguém dissesse assim: tu vai ser apedrejado, tu ia? Se alguém dissesse: vão chamar você de mentiroso, porque nesse ponto aqui, Paulo está se defendendo porque ele era chamado de falso mestre. Aqueles que eram falsos mestres, que tinham uma lábia para passar no povo, um melzinho para passar no povo, eles inflamavam o povo para chamar o Paulo de falso mestre. Irmãos, Paulo estava padecendo, era no físico, carne exterior e interior. Você pensa que quem é cristão não tem conflito? Você pensa que quem é cristão não passa por tristeza, por aflição, por angústia? Mas ele diz: nada vai me separar do amor de Cristo. Nada vai me impedir de fazer a obra do meu Deus. Nada vai me impedir de chegar lá e falar: pastor Oséias, se o senhor não tiver um cargo para mim na igreja, pastor Oséias, se o senhor não me pôr para me fazer nada, eu vou arrumar alguma coisa para fazer para o meu Deus. Eu vou sair visitando os irmãos, eu não vou esperar a líder da CIB, não. Eu vou sair e ir na casa dos jovens, porque eu não vou esperar o líder da mocidade, não. Eu vou sair fazendo alguma coisa, porque eu preciso fazer a obra do Senhor, eu não posso ficar parado. Irmão, sai dessa sua acomodação. O Senhor hoje está te sacudindo, dizendo para você: eu te chamei, eu tenho um ministério para a sua vida. E importa que você padeça. É importante você padecer por amor a Cristo. Não é fácil ser servo de Deus. Não é fácil servir a Cristo. Não é fácil trabalhar na obra de Deus. É para quem tem coragem. É para quem tem pulso, é para quem tem garra. Não é para qualquer um, não. Quem é cheio de dodói: ai, doeu, ai, doeu, vai se converter. É isso que ele está falando aqui, ó. Irmãos, aí no versículo 8 ele começa a falar umas coisas que me deu desespero. Ele começou a dizer que ele servia a Cristo. A gente tinha que ser perseverante. Aí ele diz, irmãos, que nós precisamos estar preparados para receber recompensas boas ou más no trabalho de Cristo. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe que isso mexe com a nossa consciência? Quem aqui nunca pensou isso? Eu vou servir a Cristo e tem que ser tudo bom. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, mas vai ter noites de choro. Vai ser uma bênção, almas vão se converter, mas vai ter momento de crise. Vai ser uma bênção, a igreja vai crescer, mas vai ter momento das caladas da noite, o choro, o travesseiro. Vai ter momento de vitória, de conquista, mas também vai ter momento de você chorar por aqueles que se foram.
A vida com Cristo é assim, tem os seus altos e os seus baixos. E isso não é porque o nosso Deus é inconstante, porque Ele é dominador, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele manda em todas as coisas. Mas é porque através disso nós somos aperfeiçoados. Irmão, é para você e eu entendermos que a gente não está no controle. É para você e eu entendermos que nós não somos autossuficientes. É para você e eu entendermos que é a graça de Deus sobre nós. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ninguém consegue dizer ao certo que era esse espinho na carne, meu Deus do céu. Mas o certo é que ele tinha esse negócio. E ele dizia: Deus, tira esse espinho. É como se hoje eu e você disséssemos: Deus, tira essa pessoa. Deus, arranca esse mal. Deus isso, Deus aquilo. Sabe qual é a resposta de Deus? Paulo, não vou tirar não. Como é que é, Deus? Eu estou fazendo a sua obra, eu estou sendo fiel. Irmãos, isso aqui que ele estava passando não era porque ele era infiel não, viu? Era porque ele era servo fiel de Deus. O tanto que ele era zeloso antes de conhecer a Deus, ele passou a ser zeloso depois de conhecer a Deus. Isso é porque ele era fiel, porque ele fazia a obra direitinho. Aí ele recebia essas coisas. E ele disse assim: tira, Senhor. E Deus disse para ele: não vou tirar não. Sabe por que eu não vou tirar, Paulo? Porque é a minha graça que te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você entende que você não dá conta de tudo. Quando você entende que realmente a gente tem desejo de pecar e de vez em quando a gente erra e precisa pedir perdão. O Senhor está te chamando hoje para dizer isso para você. E aí ele diz: por honra e por desonra. Às vezes ele era honrado, mas às vezes ele era humilhado. Você dá conta de ser humilhado? Você dá conta, irmão, de ser humilhado? Você dá conta de aguentar calado? Eu não vou falar aqui na igreja não, porque aqui na igreja a gente dá uma amenizada, né? A gente é amigo na igreja. Ninguém humilha ninguém na igreja, né? Vou falar lá fora. Você dá conta de alguém falar alguma coisa lá no seu serviço e tu calar? Tu dá conta. Muitas vezes eu era honrado, mas muitas vezes eu era desonrado. Muitas vezes eu recebia aplauso, ele diz aqui, muitas vezes era boa fama, o povo me elogiava, o povo falava: oh, pastora, que bom que foi aquela palavra. Outras vezes o povo falava para mim: que pastora mais chanfrim. Que mulher que é essa? Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. A lista deles segue. Como enganadores, as pessoas chamavam ele de mentiroso, de charlatão. Você já foi chamado de mentiroso, então? Alguém já pôs o dedo na tua cara e disse: teu mentiroso, tua mentirosa. Aquela mulher é muito mentirosa. E você é verdadeiro. E você estava falando a verdade, você estava sendo difamado. Aí ele diz: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Algumas pessoas conhecem. E outras olham para você e falam: aquele João ninguém? Quem foi que veio? Aquele pastor Zéias? Quem é esse homem, meu Deus do céu? Quem estava aqui era o fulano, era o ciclano, era o beltrano. Você é um João ninguém. Para homem você é um João ninguém, mas no céu o teu nome é conhecido. É por isso que você tem que entender do teu chamado. Estão te espezinhando, estão te matando, estão te machucando. Mas no céu você está sendo conhecido. E importa agradar ao Deus e não aos homens. Faz a obra, faz direitinho. Olha o que ele diz, irmãos. Como morrendo, mas vivendo. Como castigados e não mortos. Como entristecidos, mas alegres. Como pobres, mas ricos. Irmãos, é um paradoxo. É dizer assim, para o mundo, a gente é nada. Para algumas pessoas você é ninguém. Para algumas pessoas ninguém está te vendo, ninguém te ama, você não serve, você fica aí escanteado. Mas o Senhor está te vendo. Aquilo que você tem feito tem contribuído para o reino e tem recompensa. Aquilo que você ajuda alguém, o Senhor está contemplando. O povo pode dizer o que for, mas o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. E Paulo vai falando essas coisas. E no final da vida dele, ele diz: eu combati o bom combate.
tu sabe o que é combate. Tu sabe o que é guerra. Tu sabe o que é peleja. É sangue dando nas canelas e tu com espada na mão. É sofrimento mesmo. É pedra vindo contra você mesmo. E você firme, dizendo: eu não arredo o pé. É daqui para frente. Porque Deus é contigo. O Senhor está com você. E Paulo estava dizendo isso para os irmãos: pode vir pandemia, pode entrar governo, sair governo, pode faltar o dinheiro, pode faltar a roupa, pode faltar irmãos verdadeiros, porque ele estava no meio de gente que era falso, irmão. Estava dentro da casa de Deus e tinha gente falsa. Você pensa que isso não dói na alma? Você está dentro da casa de Deus e gente te olha nos olhos, te dá a paz do Senhor, te cumprimenta e é falso, irmão. Deus está permitindo. Ele permitiu Jesus conviver com Judas. Ele permitiu Judas sentar à mesa. É necessário para mim e para você padecermos por amor a Cristo. Ele disse: combati o bom combate. Acabei a carreira, terminei, eu concluí. Eu consegui, irmã, chegar no fim. Eu consegui cumprir o propósito para o qual Deus me criou, para o qual Deus me chamou. Irmão, a sua principal função, põe na tua cabeça, é essa: concluir a obra que Deus deu nas tuas mãos para fazer. Não importa as outras coisas. E aí então ele diz assim: em tudo isso eu guardei a fé. Irmãos, Paulo venceu porque ele guardou a fé. Ele venceu porque ele não desistiu de Cristo. Ele venceu porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele venceu porque ele sabia que ele tinha alguém que o guardava. Era para ele estar debaixo da terra há muito tempo, mas o Deus soberano ia guardando a vida dele até ele cumprir o propósito. Ele passou muito tempo do ministério dele dentro das prisões. Na masmorra ele foi decapitado, mas ele foi salvo. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. A nossa lição encerra falando para mim e para você isto. O que, pastora? Eu sou perseguido, mas eu não sou derrotado, não. Irmão, sai daqui hoje com essa palavra. Sai daqui hoje entendendo quem te chamou. É precioso para você esse chamado. É valioso para você esse chamado. Você está disposto a passar humilhação e aflição por causa desse chamado. Pastora, eu entendo o chamado. Deus está falando ao meu coração, pastora, mas eu ainda não fiz, eu ainda não estou preparado. Eu preciso de mais graça, mais força, mais coragem. Se você precisa, vem cá, vem. Levanta do seu lugar e vem cá. Se você precisar de mais força, de mais graça, se você falar: Senhor, eu preciso de força para aguentar o meu chamado. Eu preciso da tua graça para exercer o meu chamado. Senhor, eu estou parado, mas eu quero. Eu quero, Senhor, ser pescador de homem. Você viu a ministração do começo? O Senhor está chamando você para pescar homem. E os pescadores trabalharão a noite inteira. Irmão, isso é cansaço. Isso é jogar e puxar, jogar e puxar. Isso é padecer aflição. Isso é ser perseguido. Isso é ser humilhado. Mas sobre a palavra dele, você vai lançar a rede. Sobre a palavra dele você vai exercer o seu chamado. Você vai exercer o seu ministério. Nada vai te parar. Nada vai te separar do amor desse Cristo. Irmão, não abandone esse Deus. Passe o que passar, custe o que custar, não abandone esse Deus. Continua louvando, continua clamando, continua orando, continua gemendo, mas vai. Tem até um hino que diz que é o mundo perseguindo e a igreja de pé. É as pessoas te xingando, te blasfemando, te judiando e você em pé. Sabe por quê? Porque quem te sustenta é o Senhor. Foi Ele que te chamou. Você só vai quando Ele quiser. Você só vai quando a obra que Ele tiver na sua vida for concluída. Creia nisso.
Creia nisso, pastora, mas estou parada. Então hoje você vai se levantar. Hoje você vai se levantar. Não precisou de você cair não. A luz de Deus brilhou sobre a sua vida e diz: vai lá para minha casa. Eu vou falar com você e vou dizer para você o quanto você é vaso escolhido, mas o quanto importa você sofrer por amor ao meu nome. Irmãos, é sofrer por amor a Cristo. É sofrer por amor a Cristo. É abrir mão da sua vida, das suas vontades. Quem não queria no domingo de manhã estar lá num clube? Quem não queria estar até mais tarde na cama? Quem não queria? Mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu preciso buscar força dele lá na casa dele. Eu preciso da graça dele, então eu vou caminhando. Caminha, porque Deus é contigo. Caminha. O Senhor está dizendo para você: vai sofrer, vai padecer, mas eu sou contigo. E no final, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É Deus é quem vai te pagar. Homem nessa terra não paga. Paulo, ele estava feliz, ele estava na cadeia, estava feliz. Ele está dizendo: meu Deus, Deus me trouxe para dentro de uma cadeia para padecer pelo nome dele. Deus me permitiu passar essa humilhação pelo nome dele. Irmão, passa. Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã. Pai, nós entendemos o teu chamado. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos nos levantar.